1 Samuel, capítulo 31, abra sua Bíblia. O que será que acontece hoje, hein? Vamos lá. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram grave. Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale, a leste do Jordão, viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. Vamos pausar um pouquinho, gente. São só 13 versículos, então é bem rapidinho esse capítulo, só para a gente parar um pouquinho e meditar nele. Então, lembrando que eles tinham ido para o combate, né, os filisteus com os israelitas, Saul, sendo o rei de Israel, vai para esse combate também. Lembra, esse combate era aquele combate que precedia um pouquinho antes, que Davi, inclusive, ia estar nele. Né? E que Deus tirou ele lá, que daí ele foi lá, voltou para Ziclag. Ziclag tinha sido atacada pelos amalequitas. Tá? Só para você recordar aí todo o contexto. Então aqui a gente vê os homens de Saul sendo vencidos pelos filisteus, os filhos de Saul, do rei Saul, sendo mortos, Saul sendo ferido, né? Alcançaram ele, né? E ele levou flechadas, e agora ele ferido, né? Cercado, para que os israelitas não matassem ele. Ele resolve, né? Numa decisão dele, pessoal dele, pedir que o escudeiro dele o mate. Mas o escudeiro dele também estava apavorado. O texto fala que ele estava apavorado. Acho que ele viu a coisa feia, não falou agora, né? Não tem, pelo jeito nós vamos, né? E não se recusa ou titubia ali. O próprio Saul coloca a sua espada e se lança sobre a sua espada, né? Então, e é interessante aqui, me chama a atenção, porque ele usa uma palavra, Saul usa uma palavra aqui que foi usada por quem, pastor? Ele usa a palavra incircunciso. Que foi uma palavra que foi usada por Davi. Então, quando Davi lutou contra Golias lá atrás, ele usa as palavras incircunciso, né? Falando, né, tipo assim, quem são esses incircuncisos? Quem são esses sem alianças? Desaliançados. Então, aqui ele fala assim, né? Eu não quero cair na mão desses incircuncisos, né? Então, aqui, tipo assim, ele está reconhecendo também, né? Quem são aqueles filisteus que não têm aliança. Aquilo que Davi havia ficou cravado, né, na sua memória, e ficou, né, tipo, os filisteus como aqueles que não tinham aliança. Ele falou assim: eu não vou cair nas mãos daqueles que não têm aliança. Exatamente. Tá? Observe que a preocupação de Saul, a gente fala, puxa, né, que rei honroso, né, não quis morrer na mão dos incircuncisos, né? Mas também ao mesmo tempo, o versos 4, né, fala assim, quando ele ordena que o escudeiro dele, né, tire a vida dele, né, mate ele, fala assim: se não sofrerei a vergonha de cair nas mãos, né? Ele estava preocupado com a vergonha, com a reputação dele. Interessante que ele não se preocupou com a reputação de Israel, com o que Deus estava pensando, né? Acerca dele mesmo. Agora, dele morrer, né? Tipo assim, dele não se entregar, essa reputação ele estava preocupado. Então você vê que ele é um homem que, assim, ele estava completamente perdido. Né? Aqui ele se suicida, mas a grande verdade é que o suicídio dele já estava bem antes, né? Quando ele se afastou de Deus, já era um suicídio, né? Ele ter se afastado de Deus. Já foi ali, né? Que mais aqui? Bom, enfim. Então agora nós vamos estar vendo, né, o que vai acontecer, porque agora então ele é morto, tá? E agora então vai se espalhar essa notícia e vamos ver o que vai acontecer agora. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamar a notícia nos templos de seus ídolos e no meio do seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean.
quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saul. Os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-seã. Baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-seã e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. O que a gente pode ver aqui então, gente? A gente vê assim, né, o reinado, né, de um rei que foi ungido por Deus, foi escolhido por Deus, a pedido do povo, né, se findar de uma maneira trágica, triste, né? Eu chamo a atenção o versos 9, porque o versos 9 falam que eles cortaram a cabeça de Saul, né? E em que ocasião, um pouquinho, alguns capítulos atrás, você lembra que foi cortada a cabeça também lá do gigante, né? Lembra que Davi, né, quando derrubou Golias, né? Que na verdade Davi não matou Golias com a pedrada, né? Ele derrubou, né, o Golias com a pedrada. Golias talvez desmaiou com aquela funda, aquela pedra, e ele vai depois pega a própria espada de Golias e corta a cabeça do Golias, né? E aquilo, né, então, é uma espécie de um troféu, né, que ele mostra para todo Israel, né? Ele venceu o gigante com Golias. Agora fazem o quê? Mesma coisa com Saul. Então agora, só que agora os filisteus têm a cabeça do rei de Israel, né, expondo não só a sua cabeça, mas também diz que pendura o seu corpo junto com dos seus filhos no muro, tá, da cidade, para que todos vissem, né, tipo assim, a vergonha, todos vissem, né, como eles venceram. E aqui acontece uma coisa interessante, porque fala que as suas armas, cadê, onde Foram tá aqui? expostas, né? Foram expostas. Foram expostas. Versos 10, né, as suas armas no templo de Astarote. Às vezes a gente lê rápido aqui, né? Não se apercebe. Mas né? você lembra também que Davi, quando Davi estava fugindo de Saul e ele passa lá na Eimeleque, se não me engano, que era o sacerdote, e ele pede alimento, e daí ele fala: você não tem uma espada aí? Ele fala: eu tenho a espada aqui do Golias, que você venceu. Então era comum que as armas do inimigo, né, fossem trazidas para o templo, tá, do Deus, né, que seria a vitória porque dedicando aquela vitória ao seu Deus. Então aqui é como se estivessem dedicando agora aquela vitória, né, ao Deus deles. Ao Deus deles. Sim, entendeu? Então tudo é uma simbologia, gente. Tudo aqui tem Então, daí o que acontece? Nós vemos aqui um ato de coragem por parte aqui do povo, aqui dos habitantes de Jabes de Gileade, tá? Que quando ficam sabendo que Saul morreu, vão lá recuperar o corpo dele e dos seus filhos, o corpo dele de lá, para poder pelo menos dar um sepultamento de honra. São poucos, né, que fazem isso. São poucos e corajosos, porque eles têm que ir lá, né, secretamente, e retirar Mas tentam dar um sepultamento um pouco mais digno, né? Isso, né? E a pergunta que fica agora, não gente, que tenha, né? Ficou vergonhoso já, Não, né? Porque exposto ele já foi. Vergonhosos, derrotados, né, humilhados, né? Podia ser diferente? Podia. E a pergunta é, e nesse momento, Davi sabia de alguma coisa? Davi estava sabendo disso? Será que nesse momento dessa guerra, quando Saul morreu, Davi sabia que ele tinha morrido? E agora? Eu acho que não, tá? E se não, quando Davi soube, o que aconteceu? Qual a reação que teve? E agora, o povo ficou sem rei, tá? Então você não pode ficar sem essas informações. Essas informações precisam, são, né, preciosas. Tá aí no seu alforge, né? Mas afinal de contas, o perseguidor está morto. O perseguidor está morto. E agora, o que vai acontecer? Israel fica sem rei? Davi já assume o trono? Acho que não. O que acontece, né? Então você não pode deixar de assistir os próximos vídeos, isso, tá? Para saber o desfecho dessa história, tá bom? Nós aguardamos vocês amanhã com a gente, para a gente poder dar o início então a segunda Samuel. Segundo Samuel, né? Não poderia ser diferente.